Com iFood, tá pago. Vem ver. Deixa eu ver isso aqui. Se você é monstrão, como eu faço um pedido bem rápido no iFood? Tá tranquilo, eu mostro como. É só você usar a função favoritos. Aquele coração do lado dos restaurantes, sabe? Assim, você cria uma lista dos seus preferidos e pede em poucos cliques. Abra o app de delivery mais amado do Brasil. Na barra inferior, clique em busca. E depois digite o nome do restaurante no campo. Achou? Agora clique no restaurante. E depois no coração, no topo do cardápio. Pronto! No próximo pedido, sua lista de restaurantes favoritos aparece na tela inicial do seu app. Que mais agilidade e praticidade do que isso? Fácil, né? O de hoje tá pago. Equilíbrio é tudo e ainda faz bem pro coração. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Texas Podcast na noite dessa sexta-feira, semana acabando, mês começando, né? Hoje, dia 2 de setembro. Estamos aqui no nosso programa, iniciando hoje uma temporada com os candidatos. Hoje recebendo aqui, com muito carinho, recebendo aqui no nossos estúdios, ele que é radialista, jornalista, um homem do povo. Está vereador em Teixeira de Freitas, foi vice-prefeito, um homem que tem um currículo político invejável, né? E está aqui hoje no nosso programa, quero receber com todo carinho o amigo Lucas Bocão. Lucas, seja muito bem-vindo ao Texas Podcast. Eu que agradeço você, Silvio, pelo convite, agradeço a todos os internautas que a partir de agora vão começar a nos acompanhar nesse bate-papo. Isso é muito importante saber de um candidato, o que ele pensa, o que ele quer para a sua região, principalmente aqueles que são daqui, né? Que têm um compromisso maior. Eu não posso errar, eu tenho a obrigação de acertar, porque eu estou aqui. Aqueles que vêm de lá de fora, eles, na sua grande maioria, o pagam para ter eleição, ou vêm de forma muito passageira. Não, eu não posso errar, porque eu moro aqui, vivo aqui, só sairei daqui quando Jesus fizer o chamado. Enquanto isso, eu vou permanecer nas terras do extremo sul da Bahia. Lucas, a gente já bateu papo outras vezes, mas assim, o público ele é sempre, ele vai renovando, inovando, mas você foi crescido em Medeiros Neto, né? Isso. Nasceu em Medeiros Neto, seu pai PM, a mãe professora, né, uma mulher guerreira, e assim você teve uma infância muito humilde, né? Sim. E essas experiências suas, de alguma forma, isso fez uma diferença na sua vida, essa experiência de infância, de crescer numa comunidade tão humilde como é Medeiros Neto? Eu acredito que sim. Na época, se tinha muita dificuldade, né? Não é tão longe assim, porque nós tivemos um grande crescimento nessa região, no extremo sul da Bahia, de 20 anos para cá, né? Me lembro que Teixeira de Freitas eu vim estudar aqui e era uma pequena comunidade. E eu sempre tive muitos amigos, pessoas humildes, né? Que eram ali pessoas que jogavam futebol, pessoas que... Isso depois de 17 anos, 18 anos, porque eu tive dificuldade de me socializar com outras crianças, né? Até os 15 anos, 16 anos, eu não conseguia brincar com outras crianças. Eu tinha dificuldade de comunicação, tinha dificuldade de entendimento com outras crianças. Eu vivia em um mundo mais paralelo, né? E consequência talvez do começo da comunicação no rádio, comecei a sair para outros lugares, também conheci outras coisas. Meus pais notaram também que existia algo, né, que eu tinha dificuldade de socialização, né? E com o tempo eu fui, com a ajuda de profissionais, fui conseguindo a driblar essa coisa, essa timidez que eu tinha de forma tamanha que quase se tornou uma patologia, né? Mas eu consegui vencer e hoje falo com muita facilidade, consigo me socializar também com muita facilidade, mas tudo isso influiu, né? Desde uma cidade pequena, uma comunidade pequena, minha mãe ali, uma pessoa evangélica, batalhadora. O meu pai, eu convivi muito pouco tempo com ele, apesar de ter sido uma pessoa muito conhecida, era um policial militar, mas vivi pouco tempo, ele faleceu aos 52 anos.
eu não tive irmãos, né? E às vezes até minha mãe fala comigo, assim, me liga e fala: "Ó, filho, eu fico triste porque vejo você andando nas ruas de Teixeira, não tem um irmão, não tem um parente, não tem um filho que acompanha, ou eu não posso te acompanhar já pelo fato da idade. Eu não quero que ela também, né, se comprometa assim a tal ponto, né? E não é fácil você ter uma caminhada sozinho, como a gente estava conversando nisso. Nada é fácil quando você faz só. Mas dentro de você existe algo mais forte. E na caminhada da vida você vai encontrando irmãos, amigos que vão somando junto com você e vão te fortalecendo. Bacana. Lucas, como é que foi assim essa questão da sua inserção na questão política, né? Porque até então você sempre tocou sua vida, Sempre foi radialista, nunca enveredou aí pela música, também, como cantor, né? Fez muito sucesso com a dupla Lucas e Alex, foi um sucesso muito grande aí no período em que vocês estiveram. 80, né? 80. E aí vocês seguiram aí essa caminhada, você acabou seguindo ainda para o rádio, né? Veio para Teixeira de Freitas, foi um fenômeno aí de audiência, obrigou muita gente a inovar na questão do rádio, né? Porque Teixeira acabou sendo escola para muitas cidades, que acabou copiando o que vocês fizeram assim. Mas de onde veio esse estilo para o rádio, de fazer esse bate-bola diferente no rádio? A mudança já vinha, já existia uma necessidade de mudança, o engessamento da comunicação, aquela coisa engessada, aquela coisa de ler matérias, o editor de matérias, aquela coisa engessada, como o Jornal Nacional da Rede Globo, já necessitava que as pessoas tivessem mais expressão ao falar. E foi quando isso começou em Salvador, através de um amigo, e nós tivemos uma ideia, chegamos a montá-la. Eu era estudante lá, na época de economia. Aí eu tive que vir para Teixeira de Freitas por um fato muito sério acontecido, né, com a minha família, com pessoas da minha família. E acabei vindo. Foi quando, na época, o finado Francitônio Pinto, né, que me convidou. A primeira pessoa a me convidar foi ele, que me convidou. Logo após, teve a passagem do Getúlio, né, que também foi um dos propulsores que ele também fazia muito apelo, mas não tinha participação ao vivo, como eu gostaria que as pessoas participassem. Foi quando eu, Cícero Dantas, mais umas 2 pessoas, começamos a fazer. Na verdade, eu era repórter de rua. Eu colocava as pessoas para falar. E eles não gostavam. Eles disseram: não, mas a gente tem que fazer o jornal, eu tenho que apresentar. Se você colocar todo mundo para falar, fica difícil. Mas eu queria colocar todo mundo para falar. Eu não queria falar, eu queria que as pessoas falassem. Eu queria ouvir a necessidade das pessoas. Foi quando isso foi tomando proporção. A grade da rádio mudou, eu comecei a apresentar o programa, aí eu parei de falar e só colocava as pessoas para falar, né? Então não tive... A rádio ela foi forçada a mudar e isso ganhou uma proporção tão forte que tinha lugares que eu ia fazer programa que eu não conseguia mais fazer, com tanta multidão, tanta gente querendo falar. Então foi bom, foi uma inovação. A região, pessoas de outra região copiaram também. Existem algumas emissoras que resistem ainda ao tempo, a querer aquela coisa engessada, mas hoje elas já colocam o povo para falar, que antigamente o povo não falava no rádio. Só fulano, ciclano, beltrano, que tivesse influência. Então isso foi quebrado, esse paradigma, e foi muito interessante. Eu sempre trabalhei no rádio, né? Sempre gostei muito da comunicação. Sempre achei que a comunicação, como a educação, é um dos pilares que pode amenizar os impactos sociais e transformar a vida das pessoas, entendeu? Principalmente a educação. Não tem como, não existe saída para a pessoa periférica que mora em favela ou a pessoa mais humilde, mais carente, do que a educação. É um instrumento que realmente transforma a vida das pessoas. Lucas, mas assim, eu ainda vou além nessa fala sua, porque assim, você conseguiu fazer no rádio uma coisa que muita gente não conseguiu fazer, que ao mesmo tempo você ter um mix de alegria, de você ter aquele momento de descontração, de trazer alegria, de fazer as pessoas dar risada, de brincar, e ao mesmo tempo falar de coisa séria, entendeu? E também deixar as pessoas falar. É algo assim que juntou vários pilares aí dentro dessa questão de comunicação e uniu tudo isso e foi uma explosão de sucesso. Eu acho interessante, Silvio, na comunicação o seguinte: eu sempre tive facilidade de fazer humor, né? No início, eu sempre tive facilidade de fazer humor.
mas tinha facilidade também de imitar as pessoas. Sempre tive facilidade de imitar. E percebi que eu poderia usar tudo isso e falar de Deus. Eu tenho facilidade de falar de Deus também para as pessoas. Eu percebi que tudo isso, usando primeiro, falando de Deus, e logo após trazer o humor dentro da notícia para amenizar os impactos, e mesmo assim conversando com as pessoas. Aí eu colocava muita briga de vizinho, muita discussão. As pessoas gostam do cotidiano, de ver o cotidiano das outras, né? Então o rádio não tem imagem, mas se você cria uma expectativa. E naquele momento o rádio era muito forte, pulsante, né? A internet ainda engatinhava. Foi quando nós tivemos a ideia de se criar coisas assim. Foi quando o Tiago Ramos veio para o rádio para fazer o policial na porta da delegacia, que não tinha, né, era gravado, se colocar gravações. Aí eu já tinha um link móvel, né? Na época o proprietário da emissora investiu, comprou um link. Nós colocamos a ideia na cabeça dele que seria interessante falar de lá, um cara de gravata, o cara entrevistando o preso. Naquela época ainda poderia entrevistar o preso, hoje é mais complexo, né? As leis não permitem. Então foi tudo, isso acontecia em São Paulo, entrevistas gravadas, mas não ao vivo, o flagrante, né? Aconteceu um crime na rua X, e ali ele já deslocava com o veículo e imediatamente eu ia narrando o fato, o carro está indo, ele entrava ao vivo comigo, atenção, já passei aqui perto do supermercado, estou chegando na rua tal, o crime, o fato acontecido, ele já narrava, né? Estou aqui nesse momento, o Lucas Bocão, onde um homem caído no chão, pelas primeiras informações, provavelmente disparos de arma de fogo. Entendeu? E ali a gente ia criando. E a população vai se vendo ali, né? Você consegue ser os olhos do povo ali naquilo. Você está falando e as pessoas começam a imaginar e ver toda aquela. E dentro cena, né? Dentro daquilo ali, por exemplo, eu sempre gostei de colocar pessoas novas, pessoas engraçadas, né? Tem figuras, nós temos figuras dentro da sociedade. E essas figuras, elas têm que ser colocadas ao exemplo, o caso do Lombardi. Lombardi é um cara muito sério, mas ele é muito engraçado. É o Fera, mas não tem, né? Ele tenta ser sério ao máximo, mas ele é muito engraçado. Sério, ele é muito engraçado. E foi uma das pessoas assim que eu vi que era muito engraçado, porque ele queria acertar, mas ao mesmo tempo ele não acertava. E se tornava engraçado. Não é um deboche. As pessoas, você estava debochando da casa do cara. Não estava debochando da cara dele, porque ele é muito engraçado. Ele é humorista nato, né? Tanto que teve uma passagem que eu pedi para ele, Fera, olha, agora... Utilidade pública, o nosso amigo Fera vai narrar a utilidade pública aí. Ele olha, está desaparecido um cachorro da marca, da marca Pinscher. E cachorro não é marca, é raça, né? Então, são coisas assim, né, engraçadas que se tornam, que hoje são memes na internet. Se tivesse naquela época internet... Inclusive, eu acho que foi um dos primeiros radialistas do Extremo Sul que coloquei meu programa na internet. Né? Eu retransmitia através até de um tablet, né? Eu retransmitia através, porque não tinha programas para fazer essa inovação. Né? E hoje também, você já tocando no assunto, era nosso próximo ponto, era falar justamente disso, do rádio na internet, né? Porque o rádio hoje virou, de certa forma, a TV, né? Virou a TV. Que hoje as pessoas sabem quem é Lucas Bocão, tá vendo o Lucas Bocão. Eu não consigo mais fazer o rádio sem internet, eu não consigo mais fazer. Porque a pessoa está em casa, ela não vai só te ouvir, ela vai te ver. Você conversa com as pessoas ali. Porque, Lucas, eu acho que assim, essa questão de você trazer a internet, a câmera, que o cara te vê, isso passa a verdade no que você está fazendo. Você está entendendo? Porque as pessoas falam, não, antigamente você viu o cara falar, não, isso é mentira, mas o cara consegue ver seu rosto. A expressão, você mostra as pessoas. Então isso passa uma verdade para quem está te assistindo, para quem está te vendo, o cara olha e fala assim, não, isso aqui que o Lucas está falando é sério, eu estou vendo que isso não é brincadeira. Então, você consegue transmitir algo diferente, algo novo para essas pessoas. Eu acho que isso fez uma diferença muito grande, né? O rádio você tem que pegar, como a TV, um pedaço de cada um, entendeu? Por exemplo, no rádio eu faço uma mistura de narrando futebol com Edir Macedo, com Ratinho, com uma série de coisas, entendeu? Momento de ser sério, sim, momento de narrar um fato, sim, mas tudo ao mesmo tempo e em uma sequência de informações como você estivesse abrindo uma página na internet. Você abre, você vê várias coisas. Você tem uma sequência. Aí eu percebi assim, falei, poxa, se eu for para o rádio e querer fazer rádio, eu não vou conseguir mais agradar as pessoas. Eu tenho que ser igual uma página de internet.
falar um monte de notícia ao mesmo tempo, mesmo que ninguém entenda nada. Como você abre uma página, você lê uma coisa, lê outra, no final você entende tudo. De alguma forma as pessoas entendiam, não sei como, mas tudo que eu falava eu entendia. Porque ali você tem pessoas que se complementam. Tem gente que talvez você vai falar de um assunto, ele não vai interessar, mas tem ali 10 que interessa por aquela... Você dá 10 pontos, 2, 3, com certeza vai atingir aquela pessoa, vai alcançar ela. Lucas, assim, saindo agora, vamos supor, dessa questão da comunicação e entrando no campo política. Quando você está no rádio, você, de certa forma, você acaba sendo unanimidade. Tem um ou outro que às vezes vai questionar a sua forma, mas não vai questionar você. Não. O cara talvez vai questionar, Lucas deu a notícia de determinada forma. Uma coisa assim, tá. Então o cara não questiona você. Quando você sai desse ambiente de comunicação e vai para um ambiente de política, aí já muda completamente. Já muda. O cara já começa a olhar para você de outra forma. Como um problema, como um concorrente. Como um sensacionalista. O sensacionalista, que eu levei muito nome no início de sensacionalista, por quê? Porque eu pegava os problemas, eu não tinha condições de ajudar. Eu não tinha dinheiro. Entendeu? E eu pegava e colocava os problemas mesmo. E por muitos comunicadores, inclusive muitos até se foram, pessoas maravilhosas, não entendia isso. Me chamavam de sensacionalista, disso, daquilo, e eu recebia aquilo ali, eu via, às vezes não entendia, ou às vezes ficava chateado, não tenho a maturidade que eu tenho hoje de não estar nem aí para isso, mas machucava um pouco, assim, mas não tem problema, ele talvez queria estar fazendo o mesmo e não conseguiu fazer. É porque geralmente a principal arma de pessoas que muitas não querem tentar é criticar você para você deixar de fazer. Porque quando você inova, você obriga todo mundo a se mexer. Você obriga todo mundo a se mexer. E todo foi assim. mundo tem que se mexer, né? Você pega, o que você começou a falar inicialmente. Você pegava no rádio aí, tava todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando você faz, o cara fala, poxa, velho, eu vou assistir. Aí o cara vê que você tá tendo audiência, tá fazendo sucesso, o cara fala, rapaz, eu tenho que encontrar também o meu caminho, o meu eixo aí próximo disso aí, porque a onda agora é essa. E hoje é isso, né? E hoje, principalmente com o advento da internet hoje, a informação chega muito rápido, as inovações acontecem rapidamente e você... Existem pessoas, Silvio, que nascem com talento sem saber. Um exemplo, Thiago Ramos. Thiago, ele faz a coisa com muita seriedade. Agora que pra gente ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Quem ouve ele é muito engraçado, sem querer. Ele é muito engraçado. Ele tem um dom. Os bordão dele ele achava aquilo, não. Ele fazia aquilo ali como se fosse uma coisa, mas era muito engraçado. Então, toda essa junção de comunicadores, de supostos apresentadores, dá esse tom. E existem pessoas que não aceitam essas mudanças. Não gostei desse, você colocou esse cara, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu falei, você não tem que gostar. Você tem que fazer melhor, né? Ou fazer o que você faz. Então, eles não aceitavam. Mas, naquele momento, era o que gerava dividendos, dinheiro, né? Nós pulamos de uma receita de 5 mil, de 10 mil reais, em um programa para 80 mil, cara. Então, é a receita de sucesso. Então, o proprietário da emissora falou, não, esses caras são intocáveis. Eu não posso nem falar o que eles vão fazer, porque tem que deixar eles à vontade. Eu nunca li papel, eu não fazia nada, a gente chegava ao vivo e fazia. E eu acho que a melhor forma de fazer é essa, que não é programado. Você fala com o coração, né? Isso. As pessoas veem a verdade. E quando você trabalha com a verdade, as pessoas acreditam naquilo que você está fazendo e vai convidando outras. Olha, tem um programa de Lucas Bocão, você tem que assistir porque é bom, porque... É divertido, porque tem notícia, tem diversão, então você acaba de alguma forma mexendo com a vida das pessoas realmente. Mexe com a vida. Eu acredito que... Eu não queria, na verdade, entrar na política. Eu não queria ter entrado na política, porque minha mãe foi eleita 3 vezes, 4 vezes lá em Medeiros Neto. Eu já acompanhava aquilo, nunca tive tanta vontade de me candidatar. Eu gostava de ser amigo do rei, eu gostava de apoiar todo mundo. Né? Porque é melhor, era mais rentável, eu ganhava dinheiro com isso, apoiando todo mundo queria meu apoio, queria que eu subisse no palanque, mas aí eu tive que entrar na política por pedido de uma pessoa, de um amigo, e acabei entrando, de uma pessoa que me apoiou muito, me apoiava muito, me apoia muito, e eu tive que entrar a pedido, né, para trazer um novo projeto. Mas eu passei por um processo, Silvio, de quebrar paradigmas. Porque antes de mim, várias pessoas, como se diz no ditado popular,
peixe miúdo que suja água. Entendeu? Raia miúda que suja água. E tinha pessoas que já tinham sujado a água. Então eu tive que quebrar tudo isso para hoje as pessoas me observarem, depois de tantos anos, que eu não sou um mau caráter, que eu não sou um aventureiro, que eu não sou um cara que estou aqui para me beneficiar com algo. Porque se eu tivesse que me beneficiar, eu tinha que ser radialista, porque eu ganhava muito dinheiro como radialista. Mas como político não funciona assim. Como político você dá o que você tem. Né? E você já teve muita oportunidade até para sair de Teixeira para a comunicação, já teve Sim, muitos convites sim. de grandes rádios. Inclusive, grandes antes da redes. pandemia, já estava certo para me apresentar um programa na Rede Brasil, né, um programa nacional que eu iria concorrer com o José Luiz da Atena, com o Cirqueira Júnior, fazendo o mesmo estilo que eu faço no rádio, aquela loucura que eu faço no rádio, porém em rede nacional. Não uma TV que pega local, mas uma TV que em São Paulo, Rio, nas principais capitais, ela tem sua influência. E o dono chegou a falar para mim, ele foi muito contundente, ele falou, você não precisa ter 10 pontos, se você dá 3 pontos para mim, já são 3 milhões de pessoas te assistindo. Se você quebrar isso aí, meu irmão, você... Entendeu? Então, antes da pandemia, né? Foi quando a pandemia veio que eu abortei todo esse processo. Eu não poderia ir também, né? Foi muito, isso tudo foi muito repentino. Tive oportunidade também, fui convidado várias vezes para narrar futebol em grandes emissoras de rádio, como Rádio Sociedade, entre outras emissoras também do Nordeste, mas sempre tinha essa coisa de ficar aqui, porque quando você passa por um processo psíquico, como eu passei, de perca do pai, eu não tive irmãos homens, né? E logo eu tive uma irmã de criação que faleceu, só tenho minha mãe aos 77 anos, aí logo após tive um filho, né? Então tudo isso, de certa forma, faz com que você repense, reconfigure sua forma de pensar. Né? Antes eu não ligava para nada, eu era destemido, da mesma forma que a bola vinha, eu chutava. Então eu botava para descer a madeira mesmo no rádio e ponto final, não estava nem aí. Brigava mesmo, assim, brigar da forma que eu falo, de forma ideológica, confrontando o sistema. Eu sempre confrontei o sistema, eu nunca aceitei o sistema do jeito que ele é. Eu sempre queria defender as minorias, eu não aceitava que batesse nas pessoas, eu não aceitava que batesse no fraco, ou porque a pessoa às vezes é humilde, ou a pessoa é negra, o outro tem que chegar e fazer acontecer. Eu nunca aceitei isso. Então por isso que hoje... Eu sou uma pessoa que eu enfrento muitas barreiras. Por quê? Porque eu defendo as minorias. E todo defensor de minoria, ele sofre muito. Mas ele sabe que dentro do coração ele tem uma missão. E essa missão ela não é dada pelo homem. Isso é uma missão divina. Lucas, e assim, como é que você narra a sua passagem como vice-prefeito de Teixeira de Freitas, que foi uma página, um aprendizado também, acredito. Muito aprendizado. Eu não sabia o que é ser vice-prefeito. Eu não tinha interesse de saber, assim. Eu sabia pela questão acadêmica, né? Em ler o que significa um vice-prefeito. As atribuições. É um cargo que você não tem atribuições nenhuma. Você fica no banco de reserva sentado esperando o cara um dia te dar uma oportunidade. Eu não ia torcer. Na verdade, hoje é morrer, né? Porque... eu não ia torcer para o prefeito morrer para mim entrar. Eu não ia fazer isso. Isso é indigno, entendeu? Eu nunca passaria pela minha cabeça. Assim, mas hoje eu falo assim, hoje é a única maneira, pela forma que as pessoas governam hoje com vice, geralmente é a única vez que você principalmente Timóteo. Timóteo, o pessoal brincava muito, né? Assim, rapaz, é mais fácil você morrer do que Timóteo morrer. Entendeu? Então, assim, eu tive, falando em termos gerais, meus arranca-rabos com o ex-prefeito Timóteo, mas não tenho nada pessoal contra ele, ao contrário. Ele me cumprimenta, passa por mim, apesar de ter dado uma eleição para ele, 20 anos ele tentando, com vários candidatos, e não ganhava. E nós ganhamos por poucos votos do João Bosco. Entendeu? Se fosse mais 15 dias, talvez nós não conseguíamos virar. Mas eu andei muito, eu fui de casa em casa, eu fui explicando. Havia uma necessidade de mudança naquele momento, tal, etc. E tal. Ganhamos a eleição. E logo após, né, como cada mandato... eu não pude fazer muita coisa, então foi frustrante para aqueles que votaram. Porque muita gente chegava falando, não, eu vou votar porque
você está apoiando. E foi num projeto de campanha, não, vai ter 2 gabinetes, vão ser 2 prefeitos, um para cuidar do povo, um para cuidar da cidade, mas isso não aconteceu, né? Não aconteceu e as pessoas se decepcionaram, com toda a razão. Eu pedi desculpas porque não pude fazer muita coisa, não existe juridicamente um modo de embargar isso, deveria ter, quando um político não cumpre o que fala, juridicamente a justiça caçar ele, deveria ser assim, para mim, ao meu ver, né? Mas a força do povo é muito, muito forte perante a lei. A escolha da população é muito forte perante a lei, é muito difícil se quebrar a escolha de um povo. E foi frustrante, mas eu tive as benesses, assim, claro, de ter experiência, de conviver no meio, de ser traído, de ser machucado, ferido, de ter sido feliz também, né? E tudo valeu a pena, tudo vale a pena, entendeu? Tudo, mesmo que às vezes seja ruim, mas vale a pena. Mas eu não tenho que me queixar de nada. Ah, você tem raiva do prefeito? Não, não tenho raiva do prefeito. Eu ganho, com ele também eu ganhei muita experiência. Eu fiquei super conhecido com ele também. Não tenho nada contra, ao contrário, entendeu? Eu me simpatizo. É um homem que está na história de Teixeira de Freitas. Eu não tenho que ter raiva de ninguém. Se eu não puder disseminar o amor, eu não posso disseminar ódio, porque o ódio ele só leva a pessoa a tudo de ruim na vida. Lucas, o atual prefeito também, você foi uma das pessoas que, no momento que ele projetou politicamente, você foi uma das pessoas que eu acredito que ajudou muito ele. Naquele momento da saída dele do hospital, você foi uma das pessoas que esteve ali ao lado, que brigou, que foi para frente, que deu notoriedade àquele fato. Como vice-prefeito, assim, eu me posicionei, eu achei que o que fizeram com o Marcelo Bittar naquele momento foi injusto. Ele é independente de qualquer coisa, um ser humano, ele estudou para aquilo e era injusto ele consultar em um local impróprio, um local para humilhar ele como profissional, como médico, para que as pessoas pudessem ver ele de outra forma. Eu acho que faltou comunicação ali, faltou diálogo do governo, faltou muita fofoca. A política tem essa coisa, né? E o político, ele não pode ouvir fofoca. O político que ouve fofoca, ele gosta de fofoca. Ele não pode ouvir. Porque se você ouvir, você é contaminado. Então você tem que ter um controle em cima disso. E na história, se você fizer uma analogia, Getúlio Vargas passou por isso. Se tivesse um amigo sincero ao lado de Getúlio Vargas, ele talvez não teria se suicidado. Porque se você tem uma passagem que entra o ministro da Economia e fala assim, mas presidente, o general da guerra está querendo fazer isso, Getúlio Vargas, você está extremamente correto. Aí entrou o general da guerra, mas o ministro da Economia quer acabar com você. Aí o Getúlio, você está extremamente correto. Aí entrou o outro ministro, né, que comandava também as Forças Armadas, mas presidente, esses 2 ministros que estão aqui, que entraram aqui, eles estão querendo te destruir, estão querendo te derrubar. Você está extremamente certo. Aí a filha dele estava atrás, numa cortina, ouvindo, e falou assim, papai, estão todos conspirando contra você, te querendo tirar da presidência. Ele olhou para ela e falou, a senhora está extremamente correta. Então, no fundo, ele sabia de tudo, mas ele precisava de uma pessoa para chegar para ele e falar, ei, está correto, mas nós temos que tomar uma providência, vamos sair daqui. Ele não teve essa pessoa para dar o dispositivo, ele pegou e cometeu suicídio. E eu estou vendo hoje, até nessa temática que você fala que ocorreu no governo de Timóteo, essa é uma realidade. E acabou Timóteo sendo cercado por um grupo de pessoas que criaram uma barreira e tirando ele de perto da população, porque eu acho que o prefeito precisa estar perto do povo, precisa ouvir o povo, precisa saber da realidade, porque muitas vezes você pode até estar no meio do povo, que é um engano que às vezes algumas pessoas cometem. Até você estar no meio do povo, numa aglomeração, mas não adianta você estar no meio de pessoas, de um grupo, e você não ouvir elas. Você só está ali de corpo presente, mas você não para ouvir as dores do povo, o que o povo está sentindo, a demanda que o povo tem. E eu estou vendo isso hoje dentro do governo Bittar também, essa mesma temática, um grupo ali fechado, o prefeito se torna, de alguma forma, inacessível, e você não consegue ir além com essa temática de levar, às vezes, a vontade do povo, aquilo que o povo está clamando, né? Então o poder tem essa coisa de engessar, de fazer que você fique meio engessado. Existem várias formas de se governar.
né? Primeiro, para se governar é um dom, né? Você tem que ter esse dom, você tem que nascer com o dom de governar. Se nós observarmos aí, nós tivemos grandes governantes no mundo, várias maneiras de se governar, demonstrações de governos que deram certo. O que falta é essa maturidade. As pessoas, um exemplo, se tiver que fazer, você vai fazer baseado naquilo que deu certo. Você não vai fazer baseado naquilo que supostamente você acha que tem condições de fazer. Porque ninguém é unânime, ninguém nasceu sabendo de nada. Tudo a gente tem que buscar as informações. E esses governos que são cercados de pessoas, geralmente eles são fadados ao fracasso. Nós tivemos aqui já duas experiências, né, que foram cercados, por mais que são pessoas boas, assim, você falar, a pessoa chegar para mim e falar, poxa, João Bosco é ruim. Não, João Bosco não é ruim para mim. Ele é um cara, até que se prove o contrário, ele é um cara bom. Ele tem boas ideias. Timóteo é um cara ruim, que é isso e aquilo. Não, até que se prove. Por contrário, ele tem a bondade dele, ele tem as ideias positivas dele, contribuiu, né, com o município. Então não são pessoas ruins, porque se fossem ruins não teria chegado ao poder, não teria sido eleito, né? Eles talvez não governaram bem, é diferente de ser uma pessoa ruim. Então, tem de alguns governos para cá, depois do Padre Aparecido, teve alguns governos que foram assim, meio que engessados, né? Meio que muitos bajuladores, muito jogo de interesse, a cidade foi crescendo, a renda per capita saiu de 10 milhões, 5 milhões, de 1 milhão e pouco, como Francitônio Pinto era prefeito, era 1 milhão e pouco a renda de Teixeira de Freitas. Hoje passa dos 30, né? Hoje nós temos obras aqui de 40 milhões, 100 milhões, 200 milhões. O Francitônio ainda era 700 mil. 700 mil, chegou, no final era 1 milhão e pouco. Então não dava para fazer nada, nem para recolher o lixo. Lembrando até, Lucas, que esse valor que era mandado para a cidade aí nos primeiros mandatos, como o Teixeira passou, era para tudo, era para educação, para saúde. Era para tudo. Não tinha verba carimbada, não. Hoje é tudo carimbado. Depois do governo FHC, que houve aquela mudança, dos recursos da saúde e da educação, você conseguiu destinar recursos diretamente para a saúde e educação, que você, de certa forma, acabou dando um boom. Que até hoje os recursos vieram, mas o benefício ainda não chegou a contento na população. É um dos grandes problemas hoje, um dos maiores gargalos hoje, dentro da comunidade, que você vê sempre a saúde, né, Lucas? Olha, para mim, essa questão da saúde, como da educação, sempre vai existir isso. Tem como mudar em algumas cidades? Tem. Em alguns municípios, você pode fazer algumas mudanças radicais. Você pode administrar de forma diferente. Claro que você vai ter muitas dificuldades, mas se você quiser, você pode fazer. A nível nacional, eu não posso dizer para você. Eu não tenho experiência. A nível nacional, não consigo ver a nível nacional, porque a nível nacional os interesses são internacionais. A nível nacional, os interesses são a nível de Brasil. Mas a nível internacional, a história é outra. Eu acredito, Silvio, que Teixeira de Freitas tem um problema que, por muito tempo, ela foi massacrada pelo fato do censo. Aqui tinha muita interferência com a questão do censo. Quanto mais pessoas a cidade tem, mais verbas vêm. E os censos, eles são burlados. O censo, ele nunca mostra a realidade, porque se mostrar a realidade, o governo vai acumular dinheiro. E o que faz o homem matar, o que faz o homem roubar, o que faz o homem distorcer o caráter, a moral, é o dinheiro, né? Até na nota está escrito lá, Deus seja louvado, né? E eles, um exemplo, uma cidade dessa, ela tem mais de 200 mil habitantes hoje. Só que ela pode hoje chegar a ter só 200, para que 15, 20, mais 20 mil, mais 30 mil não venha a verba. Então sempre vai existir isso. Agora depende de quem está gerindo. Tem gestores que conseguem fazer uma saúde plena, uma saúde bem feita, outros não conseguem fazer. Então, porque a verba é muito curta, ele tem que tirar de outras secretarias. Você tem que ter um jogo de cintura muito forte. Tem que ter parcerias, você tem que ser desinibido. Você não pode focar. Ser muito técnico. Ser muito técnico. Você não pode focar a administração ouvindo
ouvindo assim, ouvindo muita conversa. Você tem que focar a administração. Não, eu vou para Brasília, eu vou para Salvador, eu vou atrás de recursos, eu vou procurar usando papel celulose, eu vou procurar isso, eu vou chamar o CDL, eu vou dividir a cidade em 4 partes, se não tiver condições, eu vou com Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, entendeu? Vou dividir a cidade, mas para fazer isso, como é que eu vou fazer? Por que eu não consigo dividir a cidade? Porque a cidade não tem o georreferenciamento. Porque nunca se preocuparam em colocar a cidade de Teixeira de Freitas como cidade realmente. A cidade é um grande povoado de cidade, mas não tem o georreferenciamento, não tem o embairramento. Tanto que se você comprar qualquer coisa aqui, qualquer lote, você recebe um recibo de compra e venda, mas você não tem um documento ainda. Tem vários CEPs, tem ruas com vários nomes. Por que não fizeram o georreferenciamento do município? Tem gente que fala essa coisa folclórica. Minha rua já foi asfaltada, diz que lá na prefeitura. Mentira, nunca ouvi isso. Porque eu não tenho georreferenciamento. Então, tudo é muito folclórico. Você vai explicar para uma pessoa, a pessoa que às vezes ela tem dificuldade de entendimento das coisas, por não ter tido a oportunidade de ter ido à escola, ela vai ter dificuldade de entender. Ela tem certa dificuldade. Então, essa dificuldade, ela é interessante. O que os políticos fazem? Eles criam dificuldades para vender facilidade. Eu vou resolver isso, eu vou transformar aquilo. Mentira, aquilo já está pronto. Ele não vai transformar. A sociedade, por si só, ela se transforma. Ela se transforma por si só. Teixeira hoje caminha sozinha. Ela precisa ser administrada com o mínimo possível. O governo só está ali para organizar, dizer, não, isso aqui gerenciar, vai cá, isso. O gerenciamento. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar os recursos na saúde. Como Teixeira tem 160 e poucos mil e tem 245 mil cartão do SUS. O que está acontecendo? Então, existem coisas que têm que ser discutidas. Mas como é que se discute isso? A política, eu vejo de 2 formas. Partidária e como instrumento de controle social, como foi feito na Grécia. Eles usavam na antiga Grécia a política para se discutir, para transformar os caminhos de uma sociedade. Nos países se criavam os partidos, foi quando criaram os partidos em alguns países, lados partidários. Olha, quem ganhar vai deter o poder e ali eu posso tirar benesses. Então, quando se cria isso, quando se criou isso, acabou a política. Aí se transformou na politicagem. Né? Então, essa coisa da politicagem, o cara, eu vou lhe apoiar, vou te dar 500 mil, mas eu quero o lixo da cidade, vou te dar 1 milhão, mas eu quero a saúde, vou te dar isso. Então, isso quebra a hegemonia e quebra o caráter dos administradores, porque eles ficam na mão de muita gente. Então, quando você ganha uma eleição, ou você ganha com o povo, ou você nem concorre a ela. Porque se você for dividir, lotear o município para ganhar a eleição, você não vai conseguir governar. Você vai ser um fiasco. E assim, a população tem que estar muito atenta para perceber esse limiar entre o apoio popular e o apoio financeiro. Porque às vezes você tá indo no apoio, mas esse apoio tem uma característica financeira. Às vezes o cara está com uma campanha na rua, você observa que ali existe um financiador, que ali existe uma situação. Um exemplo. Você sai a pé na rua, o cara olha para Lucas Bocão, puxando uma caixa de som. Pô, você acha que se eu fosse um cara que tivesse grana hoje, eu, candidato a deputado estadual, eu tinha uma super campanha, né? Porque os outros candidatos que estão, não querendo tecer críticas a nenhum deles, respeito todos, porque eles estão com super campanhas na rua, cheio de gente, de trio, isso e aquilo? Porque esse dinheiro vem de algum lugar, meu irmão. Esse dinheiro vem da saúde, da educação, do sonho do trabalhador, da esperança de um povo. Por que eu carrego uma caixa de som comigo? Por que os meus amigos são os mesmos de 20 anos atrás? Por que eu nunca deixo nenhum para trás? Porque esses caras que me acompanham, esses caras com dinheiro, com din-din ou sem din-din, eles estão do meu lado. Agora tem um detalhe que eu mando um recado para o Extremo Sul e para Teixeira de Freitas. 30 dias passa rápido. Nós temos 30 dias para querer fazer as mudanças que nós necessitamos. Que é escolher deputados que nos representem. Seja quem for, eu não tenho essa coisa comigo, vote só em mim. Não, tem um monte de gente para votar, mas escolha pessoas que vão, que são daqui, que vão dar oportunidade de pelo menos você passar na rua e xingar o cara, pô. Porque quem vem aqui, compra os votos e compra a campanha, não tem compromisso nenhum com o Extremo Sul. E da agora em diante, com o problema econômico no mundo, nós vamos sofrer muito se nós não tivermos vozes aqui que possam clamar pela população mais carente, que possam clamar pela educação, porque nós vamos ter escola em tempo integral, nós vamos ter um grande hospital que está sendo construído e nós temos que ter representantes aqui.
Nós temos que ter pessoas aqui capazes de bater na mesa, não de estar bajulando ou recebendo dinheiro para não falar nada. Um exemplo, eu voto em tudo que é bom para Teixeira que o prefeito mandar. E eu não tenho um cargo na prefeitura. Por quê? Porque eu quero que a gestão do prefeito ela seja boa. Eu não quero que seja ruim. Ah, Lucas, mas se for ruim, você vai se fortalecer. Eu não quero ser forte assim. Eu não quero ser forte com a desgraça. Eu quero ser forte. Eu quero ser forte as pessoas notando que eu sou um cara que saiu na rua puxando uma caixa. Eu quero ser forte mostrando para as pessoas que eu não tenho essa coisa de partido. Eu não sou ligado a partido. Eu não estou aqui para idolatrar nenhum político. Entendeu? É tanto que as pessoas me perguntam, você vai votar em quem? Eu falei, meu irmão, eu sou extremo sul. Eu sou Teixeira de Freitas, eu sou extremo sul, eu sou a cidade do extremo sul. Você vai votar em Bolsonaro, vote. Você vai votar em Lula, vote. Você vai votar em Ciro, vote. É problema seu. Eu luto pelo extremo sul. Sabe por quê? Porque eu cansei de ter ideologia, de acreditar em muitos homens e quebrar a cara. Então, se eu tiver de depositar a minha fé, eu deposito em Deus. Deposito em Deus e oro a Deus para quem ganhe, para quem seja o presidente da República e que governe esse país. Se for para ser o Bolsonaro, vai ser o Bolsonaro. Entendeu? Vai ser o Bolsonaro, ele vai continuar governando. Se for para entrar outro para ser o Lula, vai ser o Lula. Entendeu? Se for o Ciro Gomes, outra linha, vai ser também. Mas assim, que seja uma pessoa que possa realmente dar esperança a esse povo. Porque não adianta eu ficar aqui brigando, discutindo, ou botando meu ponto de vista, ou dizendo que eu tenho um candidato X ou B, porque não vai mudar nada. A população vai escolher e pronto. O que eu peço às pessoas é que observem quem tem condição de ganhar. Eu sou hoje um dos únicos candidatos do Extremo Sul que tem condição de eleição pelo fato partidário. Porque o meu partido exige pouco voto. Eu posso ser o deputado do Extremo Sul. Por outro motivo, eu estou extremamente preparado diante desses 20 anos de batalha e de luta, Silvio. Em momento algum eu desviei minha conduta, eu me vendi para alguém, eu fiz algo que me descredibilizasse. Podem até tentar inventar alguma coisa de mim, mas a minha vida é aberta. Eu tenho contas aqui no celular, eu mostro para todo mundo, eu não tenho nada. O que eu construí? Eu acho que o meu caráter. Tem gente que tenta destruir. Tem uns que falam que eu sou homossexual, tem outros que falam que eu sou sensacionalista, tem outros que falam que eu me vendo para as pessoas. Se eu tivesse me vendido, eu estava rico. Eu não estava aqui, eu estava morando em Miami. Entendeu? Eu não ganhei nada com nada. E o que eu ganho, eu divido com as pessoas. Eu sempre vou ser assim. Eu sou um milionário, mas de felicidade. Eu sou um milionário por ter a oportunidade de estar aqui com você conversando. Eu sou um milionário por ter milhares de pessoas que estão nos acompanhando aqui. E eu sou um milionário por saber que daqui a 20, 30 anos, quando eu não estiver aqui, meus filhos ou netos vão falar assim, olha, meu pai ou meu avô, ou o que seja, ele teve uma passagem interessante. Parecia meio maluco, meio cheio de ideias contraditórias. Incompreendido, né? É incompreendido porque é difícil. Quem defende minoria como eu, que defende pobre, que defende... É difícil de compreender. Não é fácil de compreender. Porque eu penso muito rápido. Eu quero agir muito rápido e às vezes não consigo. Então eu peço a Teixeira de Freitas do Extremo Sul que observe, eu estou extremamente preparado. Eu sou daqui, vivo aqui, vou sair daqui no início, como falei, quando Deus fizer o chamado. E nós precisamos de representantes, mas de gente que tenha coragem, que bata na mesa, que bote para quebrar mesmo. Lucas, você está em qual partido hoje? Hoje eu estou no partido Solidariedade, né, que é um partido que a nível nacional apoia o presidente Lula, e a nível estadual é um partido que apoia o ACM-Neto, mas não é indefinido na questão de presidente. Eles não apoiam o presidente nenhum, a nível de Estado. E hoje você tem parceria com alguns deputados federais ou você tem a chapa ali única, um cara que vai estar com você? Olha, Silvio, eu sou muito assim de palavra, cara. Eu dei a palavra para o Alipinho, que é um empresário que tem uma loja já aqui há 5 anos, 4 anos e pouco, que é o mercado de fábrica ali em frente à Igreja Adventista, ali na Pão Gostoso. Eu dei a palavra para ele e eu vou até o fim. Eu não sou de fazer essa coisa escusa de estar com ele. Claro que me oferecem dinheiro, me oferecem propagandas para estar com outros. Um exemplo, existem pesquisas em algumas cidades, né? O nome do Lucas Bocão aparece muito bem. Aí vai muitos deputados que querem. Eu não faço esse jogo. Eu creio que se eu fizer isso, Deus não vai me abençoar, entendeu?
Eu não vou mentir para você, eu tenho muito medo do peso da mão de Deus. Eu tenho muita fé nisso. Eu acredito muito nisso, nesse peso, em tomar uma chapuletada. Porque hoje eu estou bem, estou vivo, raciocino, sou feliz. Então, de uma hora para outra, eu perder tudo isso, por quê? Porque não agi correto, não fui legal. Poxa, fazer coisa errada não. Quando você olha, às vezes, pessoas que fizeram, falam, nossa, fulano é tão esperto. Você olha hoje onde os espertos estão, né? Eles se esquecem que isso aqui é passageiro, a gente morre, né? Muito rápido, né? A gente morre. Tem gente que fala assim, pô, você ajudou Timóteo a ficar rico. Não ajudei ele a ficar rico, não. Eu tinha uma ideologia. Se ele ficou bem de vida, foi porque ele é um cara inteligente, ele é esperto. Timóteo tem uma lenda urbana a respeito de Timóteo. Timóteo, ele já era muito rico, muito antes, rico né? Gastou tudo na política, porque ele quis gastar. Gastou e ganha, é um cara esperto para negócio, é um cara que tem um tino de negócio que todo mundo conhece. Todo mundo já conhece, já sabe a vida dele. Tem bons contatos. Bons relacionamentos. Quando você consegue, Lu, quando você tem bons relacionamentos com pessoas de dinheiro, às vezes você ganha dinheiro fácil. Porque o cara, você identifica a necessidade do cara e você vai lá e resolve. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou, pô, ninguém na cidade está te apoiando, nenhum vereador te apoia, ninguém te apoia. Eu falei, não tem problema, eu não quero, tem Deus, tem um povo, entendeu? Ah, mas você foi vice do Timóteo, ele não te apoia. Não tem problema, não tenho dinheiro para dar para ninguém. Eu não tenho dinheiro para comprar liderança. Não estou vendendo, não falando que o Timóteo se vendeu, fora disso, ao contrário. Não estou falando isso, não. Mas se o cara tá lá, velho, se tem vereador lá, porque os caras vendidos, pô. Os caras são vendidos. E tem cara que se vende na cara de pau. Então, eu não vendo Teixeira. Eu não vendo a cidade que eu moro. Eu não vendo o Extremo Sul. Se tiver que morrer, eu morro abraçado com o Extremo Sul, mas eu não vendo. Eu não lotio o Teixeira vendo para ninguém. Pô, eu vou ganhar aí 700 mil reais, igual no início queria. Lucas, eu vou te dar 700 mais 300 na campanha, para você sair candidato e apoiar fulano de tal. Eu falei, não, velho. Eu saio candidato, eu ganho, eu perco, mas eu morro abraçado com a minha cidade e com o Extremo Sul. Eu não vendo para ninguém, não. Se tiver que ter, quem vai ter sou eu. Entendeu? Mas não vou vender para ninguém, não. Existem pessoas que vendem, né? Sim, verdade. E como você vê hoje essa dinâmica hoje? Porque, assim, de certa forma, nós estamos ainda caminhando numa eleição de deputado, mas o seu nome hoje é um nome muito forte hoje na região. Algumas cidades você aparece cotado aí já até para prefeito, né? Eleição que vem para frente. Na eleição passada eu ganhei em várias cidades. Só para você ter noção, Silvio, se fosse eleições, se fosse aquele plebiscito, as eleições, como é que foi, as eleições que eram concorridas para o município, as eleições por quantidade de município, por exemplo, por regiões, né, as eleições assim, eu fui 2 vezes o candidato regional mais bem votado em quase todas as cidades. Se fosse para ser deputado, eu já teria sido 2 vezes, mas era coligação, entendeu? Então eu sempre perdia. Distrital, né? Distrital, se fosse distrital. Eu sempre perdia, por quê? Porque vinha um mangangão lá de Salvador e comprava todo mundo. Mas eu sempre fui, o povo correspondeu. Um exemplo, como é que eu estou aqui em Teixeira e eu sou o mais bem votado em Caravelas, ganho do candidato do prefeito? Como é que eu estou aqui em Teixeira e aparece uma pesquisa que eu tenho 32% lá? Como é que eu estou aqui em Teixeira de Freitas e aparece em Medeiros Neto que eu 3 mil, 4 mil votos? Como é que eu estou aqui em Itaém, eu sou o mais votado? Como é que eu sou mais votado em Birapuã? Alguma coisa tem, né? Algo tem. Existe uma magia. Existe algo de bom nisso. Deus está permitindo que isso aconteça. É porque as pessoas estão muito incrédulas hoje em dia. Elas estão perdendo muita fé. Porque a fé maior hoje é na posse. É no ter, não é no ser. O ter que está ganhando. Um exemplo, você chega com uma BMW conversível aqui, o cara, se você é um dos traficantes renomados e ninguém sabe, você é bem tratado. Entendeu? Por causa do carro. Por causa do carro que você possui. Agora, se você é um cara que tem um intelecto, inteligente pra caramba, você chegou ali porque você é feinho ou talvez não chegou com um carro bom, ninguém tá aí pra você não, pô. Ninguém tá aí pra você. Então, para se vencer, não é fácil. Não é fácil, porque existe muita inveja. Você acha que os caras dessas cidades que eu apareço aí, eles não têm inveja? Tem gente que tem lá 20 anos tentando e não consegue. É igual aqui quando eu entrei.
Ninguém aceitava, não. Nenhum deles, João Bosco não aceitava, Timóteo não aceitava, e eu entendo. Eu também entendo o lado deles. Ah, você não entende? Entendo sim o lado deles. Porque, às vezes, Porque eles já estavam há mais tempo. Já estavam e a dinâmica deles foram outras. Foi outra. É, diferente. Às vezes, talvez o cara julga e fala assim, poxa, eu tive tanta dificuldade para ganhar uma sessão, ganhar um espacinho no coração do povo, e Lucas chegou aí... Pô, o cara chegou do nada, conversando, falando e ganhou. Mas não, nada, né? Você sabe por quê? Porque eu fui sincero. Eu fui sincero. Eu não tenho negociata, eu fui sincero, eu não sou um cara de ficar cometendo erros, de cometer vacilo. Eu faço o que eu posso, eu faço dentro da condição que eu posso. Quando eu amo independente, eu não tenho inimigos. Pode ter alguém que eu vejo muito hoje fake news nas redes sociais, quando você vê o cara te ofendendo ou te machucando, quando você vai ver um fake news. Eu não ligo para isso, eu perdoo. Eu deixo para lá, porque quem está por trás daquilo ali, talvez, coitado, está precisando de ajuda. E eu posso ajudá-lo. Eu posso ser um amigo dele se ele quiser. Então, quando as pessoas me ofendem, me machucam, eu não ligo. Por quê? Porque eu sei que tudo um dia é passageiro. E é incrível, Silvio, como a vida é cíclica. Ela está o tempo todo rodando. O tempo todo rodando, aqueles que te machucam de uma hora para outra se tornam seus amigos, aqueles que são inimigos se tornam amigos, aqueles que são amigos que não são, que só querem te invejar, só querem algo de você, vão se afastando e a vida vai acontecendo, isso e aquilo, de uma hora para outra, ou você se encontra com muita gente ou você se encontra sozinho. Então, antes só do que mal acompanhado. O que você falou é uma verdade muito grande. Essa questão da mudança da dinâmica da vida. Você vê que a gente passou por um período aí, quem é que dizia que a gente iria estar trancado dentro de casa sem poder sair na rua? Nem nos nossos piores sonhos a gente Ninguém imaginou, que isso poderia acontecer. E de repente, da noite para o dia, todo mundo ficou em casa, não pode ir para a rua, não pode sair, não pode fazer nada. E você teve que mudar a rotina de vida. Teve que mudar tudo. Comércio fechado, você passar em avenidas, não falo nem Teixeira, mas quando você olhava avenidas em São Paulo, você não via um carro passando, você olhava, rapaz, o negócio está sério. Então, assim, a vida ela muda de repente. Então, a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças e a gente precisa ter cuidado muito com a semente, aquilo que a gente está semeando. Eu acho que a questão da lei da semeadura, ela é uma verdade incontestável, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas faz o mal, pisa, fala mal das pessoas, agride. Você mesmo foi vítima de agressão. Fui vítima de agressão e no rádio, as pessoas, mas você já desceu o pau em Timóteo, você já desceu o pau em João Bosco? Já. Mas eu falo que já e assumo que já. Mas politicamente. Nada pessoal contra a família de ninguém. E às vezes o cara estava no poder, estava errando lá, eu sentava a borracha nele mesmo, pô. Se entrar de novo e fazer errado, eu sento a borracha nele mesmo. Isso é uma questão política, e às vezes a pessoa leva para o lado pessoal, né? Fulano é inimigo de fulano. Não tem nada disso. Você está falando de um ponto exclusivo da administração, de uma decisão. De uma decisão, de um problema, nada pessoal. Né? Mas é que tem aquelas pessoas que levam para o lado da ignorância, o lado da violência. E às vezes nem é o candidato, né? Às vezes nunca é o candidato. Porque se você conversar com qualquer um dos candidatos, aí você vão ver que todos são pessoas boas. Pessoas do bem, são pessoas que te tratam com muito carinho, com muita atenção. Né? Um exemplo, o prefeito Marcelo Bilitardo, ele está no poder. Marcelo, ele é um cara super simpático, ele é um cara que você vai conversar com ele, é uma pessoa super serena, tranquilo. Agora, como político, existem pessoas que gostam e não gostam. É natural, mas ele, como ser humano, é uma pessoa muito simpática. O próprio Timóteo, você chega na casa dele, te trata muito bem, cara. Muito bem. O João Bosco, quantas vezes já estive na casa de João Bosco lá, mesmo a gente tendo nos arranca-rabo, quantas vezes João Bosco trata a gente com muito carinho, como médico, você chega lá, doutor, tô sentindo isso e isso. Liga a hora que for para ele te recebe com muito carinho. Né? Marta Helena, aqui eu ressalto, que é uma pessoa também que eu gosto muito, Caio, também muito simpático, Jonathan Molar, entendeu? Também muito simpático. São pessoas carinhosas, entendeu? Que sempre te trata com muito carinho, com muito respeito. Durico também sempre me tratou muito bem, nunca tive problemas assim com ninguém à parte. Mas as ideologias políticas, elas podem se divergir, porque uns tratam a política como um meio de ter mais frações, de ter mais dinheiro, e outros sonham em mudar uma sociedade. Aí cabe a quem está acompanhando, a quem está ouvindo, discernir o joio do trigo, que as pessoas às vezes têm dificuldade de discernir o joio do trigo.
As pessoas têm dificuldade de saber. Às vezes, nós somos tão traídos pelas nossas mentes que, se você for observar, você assiste um filme de tristeza, você sabe que aquilo ali é uma ficção, mas você chora. Então, a nossa mente ela nunca está 100% correta. Ela deve ser uns 20%, 30%, porque você chora com uma coisa que é mentira, que é ficção, foi criada pelo homem. Então, ela te traiu, né? Ela mexeu com você. Olha só o quanto nós somos frágeis, né? Então nós temos que pensar muito e observar muito as pessoas, né? Ver o que é bom para a nossa região. Eu não vou mentir para você, sou muito barrista. Se eu tiver que apostar, eu vou apostar em você. Se eu tiver que votar, eu vou votar em você que é daqui. Eu não que ninguém de fora seja ruim, não. Ao contrário. Mas eles já têm a região deles. Não é porque eles têm dinheiro, poder aquisitivo, que vai chegar em tudo quanto é lugar, comprar e dar as costas e ir embora. Nós já passamos por isso no período feudal. Hoje não, é século XXI. Hoje é 5G, meu irmão. 4G era meia hora para baixar um vídeo de 1 hora. Hoje é 21 segundos, 26 segundos. As eras estão mudando. Né? Lucas, essa questão hoje, como você disse, é muito bairrista. Como você vê hoje essa questão, às vezes, do candidato de fora? Porque, assim, a Teixeira já teve a experiência de ter candidatos daqui que também deixou a desejar. A gente teve candidatos que foram muito bem votados aqui da região. E virou as costas para Teixeira. Nós tivemos candidato que se declarava de Teixeira, que virou as costas para Teixeira. Então, é difícil você colocar essa ideia na cabeça do eleitor. Até porque, se você for olhar hoje em Teixeira... todos os candidatos de Teixeira estão coligados com candidatos que não são de Teixeira. Você pega o candidato estadual é daqui, o federal é de fora. O federal é daqui, o estadual é de fora. Então não tem ninguém aqui em Teixeira que está coligado deputado estadual e federal. Como você vê essas composições dentro dessa ótica? Aqueles que passaram foram muito poucos, estatisticamente falando. Quantos de fora já vieram aqui e já levaram voto? 100, 200, 300. Quantos daqui erraram? Vamos dizer 3, 4, 5. Então, estatisticamente, é muito pouco ainda para uma cidade de 37 anos. Todos têm direito de errar, não pode continuar no erro. A questão de candidatos daqui não estarem unidos é porque os candidatos daqui não têm dinheiro. Aí, às vezes, tem que fazer uma coligação, tem que ter uma união com outro candidato para conseguir tocar a campanha. Porque vem os de fora com a superestrutura e compra todo mundo. Eu escolhi um candidato que tem um comércio em Teixeira. Ele é comerciante aqui já há 3 anos e pouco. Eu não o conhecia. Quando conheci, ele me explicou, né? Tem comércio aqui, comércio em Eunápolis, comércio em Porto Seguro, nunca foi político, nunca foi nada. Eu falei, pô, esse é o cara. Pelo menos ele tem um comércio em Teixeira e gera emprego. Sim, claro. Pior, outros que não geram nada aqui, a não ser... Perdendo ou ganhando, ele vai estar com o comércio do mesmo jeito aqui, entendeu? Eu acredito que mais forte ainda, um grande empresário de sucesso, né, que é o Alipinho, da Docimel, independente de qualquer coisa, é um grande empresário de sucesso. Ele é da cidade dele, ele tem vontade de fazer o bem, de ajudar. Ele é muito bem na vida dele como empresário, né? O meu caso é aquela coisa ideológica. Eu quero escrever meu nome nas páginas de Teixeira de Freitas. Eu quero ter a oportunidade de fazer algo pela minha região. Né? Eu queria fazer um pouco porque eu vi minha mãe sofrendo. Minha mãe ali com aquele sonho, meu pai também faleceu muito cedo, aos 52 anos. Eu queria ter essa oportunidade, né, de ser eleito, poxa, eu fui eleito. Eu sei que, eu não, como deputado estadual, eu não posso ser o pai do mundo, mas eu sei que eu posso fazer muita coisa, cara. Eu posso reverter muita coisa, e principalmente a fome. Eu consigo fazer. Eu creio que eu consigo reverter muita coisa. Porque é muita estrutura, Silvio. É muita estrutura que o deputado estadual tem. E, na maioria das vezes, ficam todos concentrados na capital. Você já imaginou se nós tivéssemos aqui 2, 3 deputados que estivessem brigando por esse hospital, estivessem brigando por estradas melhores, a BA 290, por uma educação de qualidade a nível de Estado, entendeu? Em contato direto com a União, com o governo, com o presidente, mas nós não temos. Esse aeroporto foi com muito sacrifício. Depois fechado. O aeroporto foi uma série de uma metralhadora de mentiras, porque todo mundo
sabe que o aeroporto, tem ciência que o aeroporto não funciona porque não tem instrumentos. E a empresa que foi colocada, ela vendeu uma mentira, falou que tinha e não tinha. Então tinha que ter um deputado para ele lá falar, governador, ou o senhor manda tirar essa empresa de Teixeira de Freitas hoje, eu vou lá e vou tirar. Porque o deputado estadual ele tem fiscalização para isso, como eu fiz uma vez. Eu fui em uma empresa aqui na CBS, não estava querendo deixar entrar para me fiscalizar as máquinas, eu chamei a polícia. Eu falei, diante do artigo 31, eu tenho todo o direito de fiscalizar, e se os senhores não me permitirem, eu vou dar voz de prisão aos senhores aqui agora. Mas eu vou fiscalizar porque é um direito, é uma prerrogativa do vereador, e o povo tem direito à informação, saber o que está acontecendo, porque as máquinas não estão nas ruas. Tem que se fazer justiça, você tem que ir à luta, você tem que mostrar força. Um fake news me perguntou essa semana, mas o que você fez como vereador? Eu sou o único vereador que tem 4 leis sancionadas. E sou o vereador que tem mais números de projetos aprovados e 4 sancionados como lei. Vou só citar um para você, que é a lei da evasão escolar. Por que o garoto não está indo estudar? Por que o garoto parou de estudar? Por que o garoto está com dificuldade de aprendizado? O que está acontecendo? Os agentes educacionais, que é lei, vão na casa dessa criança, vão procurar os pais, vão saber o que está acontecendo, fazer uma análise, um estudo psíquico, entendeu? Até um estudo da condição social daquela criança e porque ela está tendo a evasão escolar, ela não está indo estudar. E se tornou lei, uma lei criada pelo Lucas Bocão. Por quê? Porque para mim as transformações é com a educação. Não tem como transformar sem educação. Lucas, há um desconhecimento muito grande das pessoas por parte das atribuições de um vereador. Também, da mesma forma, de um deputado estadual, federal, devido às pessoas acharem que confundirem o legislativo com o executivo, né? Porque sempre é aquela questão, dá na hora da eleição, o cara fala, não, é que eu vou construir a escola, eu vou asfaltar essa rua, eu. E passa para as pessoas uma ideia de que aquela pessoa irá executar realmente se ela chegar. E aí o camarada chega, passa tempo, diferente de você ter um vereador mais técnico. Eu até conversava a semana com o Dinaldo Rezende, justamente sobre essa temática, de você ter um vereador técnico que conhece a necessidade do povo e procura traduzir isso em leis. Né? Traduzir a gente em leis. Precisa fazer esse caminho para que as pessoas entendam o papel do legislador dentro dessa temática, né? Eu acredito, Silvio, que nós temos muitos legisladores, tivemos muitas pessoas também criaram várias leis. Eu acredito que logo no início, quando Teixeira transformou em cidade, ela tinha que ter tido, por exemplo, nós recebemos a UNEB. Ali, para mim, houve um erro quando trouxeram a UNEB para cá, e na criação da UNEB se colocou cursos de licenciaturas, e já era para ter mudado para bacharelado. Aqui era para ter direito, para ter medicina, para ter uma série de cursos na área de bacharelado na UNEB, na Faculdade Estadual, como tem a Universidade de Santa Cruz e outras universidades no estado da Bahia. Só Teixeira que não foi contemplada. Por quê? Porque falta um deputado estadual que se preocupe, que vá lá, que busque isso. Ninguém atina para isso. Ninguém discute isso. Ninguém discute isso. Entendeu? Ninguém está a fim de discutir isso. Ninguém discute aqui as escolas estaduais de segundo grau. Ninguém discute aqui a questão dos projetos que se tem de centros de inclusão social que o Estado tem, que pode ser colocado em vários bairros aqui. Agora mesmo nós vimos aí, foi construído 2 grandes escolas, onde era o CSU e ali o Rui Barbosa. 2 escolas padrão militar, muito bem feitas, muito bonitas, por sinal, mas está concentrada no centro. Então, a criança carente, a criança humilde, ela não tem carro, meu irmão, para levar ela. Nós não vamos ter esse transporte para levar essas crianças. O Estado não vai oferecer transporte. Essas escolas, elas tinham que ser divididas. E em um estudo, onde existe um maior aglomerado de crianças, que os pais trabalham o dia todo para essas crianças estarem nessas escolas em tempo integral, aprendendo, estudando, se alimentando, etc. e tal. Mas não pensaram nisso. Tem outra integral também, que é lá que é o CEPROG, né? Que é integral também, que está o CEPROG também, região. Que está também concentrou. Então eles concentram muito. Outra escola também que fizeram ali, que o Estado não liga, que é o CETEPS. É o antigo Collen. O antigo Collen. Rapaz, aquilo ali é maravilhoso. Aquilo tem uma sala de teatro, um anfiteatro maravilhoso.
Um colégio modelo jogado, abandonado, porque ninguém nunca se preocupou com isso. Nós tivemos uma rodoviária retirada porque não houve diálogo. Nós tivemos aí, nós temos uma BR-101 toda apagada. Quem passa em Teixeira de Freitas pensa que é uma cidade que fantasma. Uma cidade maravilhosa como essa. Por quê? Porque não há diálogo com a União. Entendeu? Com o DENIT que está ali em Eunápolis. Um deputado estadual ele pode fazer todas as atribuições, ou até ele mesmo, com as verbas dele, pagar para o povo. E colocar vários outdoors falando, paguei com minha verba própria. Mas cadê as pessoas para se fazer isso? Centros de passagem aqui, estaduais, não tem. Nós temos aí o centro pop do município, mas só o município sozinho não há condições de fazer. Tem que ter o braço do Estado. Para isso nós temos que ter uma pessoa que gosta de gente, que cuida de gente, que está preocupado com a pessoa carente, que ouve a pessoa carente. Não é todo mundo que ouve um pobre. Não é todo mundo que dá ouvidos a uma pessoa que não tem dinheiro. Infelizmente a vida é assim. E nós temos que acabar com isso. Porque o ser humano, ele não deixa de ser ser humano porque ele não tem dinheiro, não. Por que tem muita gente que tem resistência comigo? Porque eu não tenho dinheiro para comprar. Se eu tivesse, eu comprava um monte de gente, todo mundo caladinho aí. Entendeu? Um monte de vendido que tem, um monte de gente vendida tem. Agora a prova aí. A prova é agora, na campanha eleitoral. É porque as pessoas esquecem as coisas fáceis. Entendeu? Mas na campanha eleitoral é aí que você vê quem é quem. O cara se vende numa cara de pau e defende a pessoa lá de Salvador que nunca viu o cara. Aí depois que passa, ele vem e te abraça arrependido porque se frustrou com aquela pessoa que pagou e foi embora. Entendeu? Então, é aquela coisa. Será que nós não nos cansamos de cair nos mesmos buracos? Tem o mesmo buraco que eu sempre vou cair todo dia? Não. Eu posso desviar. Vou mandar tapar. Lucas, nós hoje estamos recebendo você aqui, falando um pouquinho desse seu trabalho. Qual é a perspectiva aí nesses próximos 30 dias aí de campanha? Muita correria, muitas viagens, tem que percorrer a região. Como é que está aí seu cronograma agora nesses últimos 30 dias aí de campanha? Eu sou um candidato de poucos recursos. Eu levo pouca gente, carro, som, pessoas comigo e material para distribuir. Se eu conseguisse, dentro dos 30 dias, passar todo o extremo sul e entregar o meu material, o meu santinho, a Teixeira de Freitas em peso, eu posso ter um grande resultado e o povo não vai se decepcionar comigo. O povo não vai ver que eu sou apenas mais um. As pessoas não vão ver que eu sou aquele cara que... não, tá falando aí, mas depois que ganha muda. Não, eu não sou assim. Eu não quero também que Deus me dê isso. Se for para mim ser mais um ou para ser o mesmo, eu peço a Deus que deixe passar batido, entendeu? Mas eu quero ter uma boa votação, eu quero demonstrar o que eu tenho de bom em meu coração, o que eu posso oferecer, entendeu? Se eu tivesse dinheiro, nem na política estava, eu fazia social sem dinheiro mesmo. Não precisaria de política, mas a política eu vejo, já falei para você, como instrumento de controle social. Eu não vejo como política partidária. Eu sou do partido X. Eu não tenho esse negócio de partido comigo. Eu não sou de partido nenhum. Meu partido é o povo. Meu partido é a razão. Meu partido é a verdade. Meu partido é a justiça. Meu partido é combater a fome, é combater a mentira, a falta de ideais, a corrupção, a falta de emprego. Meu partido é combater justamente quando o pai sai com o currículo debaixo do braço, atrás de um emprego, para dar comida, para colocar para os seus filhos na mesa. Quando chega no janeiro, tem que comprar material escolar para os seus filhos estudar. Entendeu? Quando a mãe fica chorando em casa, que às vezes não tem um leite para dar para o filho. Como eu sou procurado diariamente na rádio, pego o que tem e dou para as pessoas. E tem momentos, eu não vou mentir para você, estou falando sério para você, olha nos meus olhos. Eu já fiquei 2 dias sem comer, porque eu não tinha dinheiro para comer e tinha vergonha de pedir fiado. Isso há pouco tempo. Não tenho vergonha de falar. Se for para me ganhar eleição, Deus vai fazer isso por mim. Se não for também, não tem problema. Eu vou continuar do mesmo jeito, com a mesma batalha, até mostrar para as pessoas que eu sou capaz de fazer e de mudar com o meu coração. E não peço para ser bonzinho, para ser isso, que eu não sou bonzinho, eu não sou santo. Entendeu? Agora eu posso dizer para as pessoas, eu tenho amor no meu coração e tenho muita vontade de mudar a minha região. Lucas, nós temos um quadro aqui no nosso programa e eu quero fazer com você esse quadro, né? Esse aparelhinho aqui, você... O telefone, lembro. Já tinha meu pai tinha um desse em casa.
Isso aqui antigamente era dinheiro de comprar apartamento, né? Você ter um só quem telefonezinho tinha. desse em casa era... Eu me lembro aqui Eu já usei muito Tele Bahia para ligar. São Lourenço tinha uma casa que tinha, acho que só tinha um telefone, que era a casa de Alberico, parece que tinha um E telefone. tinha, E atendia ali pro bairro todo. A esposa dele, Marli, percorria o bairro. Alberico é uma todo. pessoa O maravilhosa. pessoal ligava para casa dele, eu preciso falar com fulano, daqui a meia hora você liga. Aí se deslocava, ia lá no final. É gente boa, né? Chamar, e fizeram muito isso. E nós temos um quadro aqui que é onde o convidado pega esse telefone, disca nele aí e chama para alguém. Não sei quem é, talvez uma mensagem para o futuro, para você mesmo, ou alguém que marcou a sua vida, alguém que é muito importante na sua vida, e você vai ligar e falar o nome dessa pessoa. Alô, fulano, eu queria dizer isso para você. Tá aí o telefone. E agora... Você me pegou, hein? E agora você. Eu tenho uma coisa que sempre, às vezes eu me pego, eu tenho dificuldades, às vezes, de ligar. Eu tenho o Thiago Ramos, é o grande irmão que eu tenho, ele sempre fala isso para mim, rapaz, você tem uma dificuldade de ligar, às vezes, né? Eu ligo muito mas não assim para, né? Uma ligação especial. É uma ligação especial. Eu ligo muito para as pessoas, mas não assim uma ligação especial. Eu acho que minha mãe, né? Então pega aí, então liga para ela aí, manda para ela essa mensagem aí, pega aí e liga e fala, mãe, e manda a mensagem que você quiser mandar. Beleza, bem bolado, eu vou tentar ligar aqui. Eu vi aqui, opa. Antigamente era assim, né? Aqui 3296. Ó. 296. Era o número lá, 11, até hoje eu lembro, 1149. Câmera, ação, vamos lá? Não pode falar que não pagou a conta, né? Antigamente tinha isso, né? Alô? Oi, dona Vera? Satisfação falar com a senhora. Estou ligando para passar uma mensagem para a senhora aqui. E seu filho, que já está aqui em Teixeira de Freitas há 20 anos, que a senhora ora todo dia para que nada de mal aconteça com ele, para que ele continue de forma justa, que me pede todos os dias para que eu aceite a Jesus em meu coração, para que eu possa nunca me desviar dos caminhos que a senhora, como pai e mãe, passou para mim, e que a mesma missão que foi dada de cuidar das pessoas, de amar independente de qualquer coisa e de tentar, de alguma forma, levar a felicidade, a amenizar o sofrimento das pessoas, mesmo com pouco dinheiro, mas como houve a multiplicação dos peixes que Jesus fez, né, isso pode transformar em muito. E isso às vezes acontece comigo, minha mãe, acontece comigo isso. Tem dia que eu falo assim, nossa, como é que eu vou fazer para me ajudar essa quantidade de pessoas que está na emissora de rádio? Aí de uma hora para outra acontece tudo aquilo que eu não esperava. Eu quero agradecê-la e obrigado por ser minha mãe, por orar por mim e por torcer muito para que eu possa amanhã ser um representante do extremo sul da Bahia, que eu possa vir fazer o bem e fazer de forma correta e honesta. Obrigado, viu? Uhul! Pois Lucas, essa aí é a ideia justamente disso, interessante. da gente ligar às vezes, né? E essa é uma sugestão, uma brincadeira que a gente faz aqui, uma descontração com o nosso convidado, mas é algo também para a vida. Sim. Onde a gente precisa sempre estar lembrando das pessoas, que existem pessoas importantes na nossa vida, e muitas vezes a vida passa tão rápido e às vezes a gente demora tanto tempo em falar, em levar uma mensagem às vezes para alguém que às vezes está esperando para a gente, às vezes quer só uma mensagem, quer só ouvir sua voz. Então, bacana, parabenizar você por lembrar da sua mãe. Sim, ela sempre liga para mim todos os dias, justamente por isso, e sempre, assim, ela tem 77 anos, mas ela está lá em Medeiros Neto, de casa em casa, de rua em rua, fazendo o mesmo trabalho que eu faço, pedindo oportunidade para mim. Então isso é muito bonito, isso é muito bonito mesmo, é de se honrar, né? É uma honra para mim ter a oportunidade de ter ela fazendo isso aos 77 anos para mim.
Lucas, eu quero te agradecer pela sua participação conosco hoje aqui. Eu vim aqui contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, dessa sua caminhada no rádio, na política, na vida, né? Quero agradecer você pela presteza que sempre nos atende, sempre está aqui quando solicitado, batendo esse papo com a gente. Quero te desejar toda a sorte do mundo, que Deus continue abençoando você e deixar os nossos microfones à sua disposição para suas considerações. Caso eu tenha deixado de perguntar algo que você julga importante, o microfone... Não, você é um excelente entrevistador, é muito tranquilo. E o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar eu quero pedir, na verdade, uma oportunidade ao extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, que me dê a oportunidade de ser o representante de vocês, de ser o deputado de vocês, de cuidar de você, de cuidar da sua família. Eu não sou melhor nem pior do que nenhum candidato. Eu apenas quero essa oportunidade para mostrar para o extremo sul, para Teixeira de Freitas, que um filho daqui pode sim. Pode ser o que ele quiser, ele pode ser prefeito, ele pode ser deputado, ele pode ser presidente, ele pode ser um grande empresário, ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser o que ele quiser, mas para isso nós temos que ter muita dignidade, muito respeito, os preceitos, né? E acima de tudo amar a Deus. Então, Teixeira de Freitas, me dê a oportunidade de ser o deputado de vocês, meu número é 77773, né? Um número fácil, eu estou aqui para somar. Vou, logo depois, ganhando, sendo eleito ou não vai mudar nada para mim. Eu vou estar no rádio do mesmo jeito, eu vou estar fazendo o mesmo programa. Se ganhar, um programa muito mais forte, eu vou fazer, muito mais forte mesmo. Vou ajudar muita gente, se Deus me permitir, transformar a vida de muitas pessoas, se Deus me permitir. Mas para isso eu preciso do aval. Eu preciso da sua confiança, eu preciso do carinho, do amor das pessoas de Teixeira de Freitas, que há 20 anos me credibilizam e me ouvem no rádio. Muito obrigado. Amigo. Bacana, Lucas. Muito obrigado. Obrigado a você por estar aqui conosco. Quero agradecer também os trabalhos técnicos de Jack Samuel, que está aí operando a nossa transmissão. E agradecer a você que esteve conosco até esse momento, nos assistindo. Lembrando que essa programação não acaba quando termina. O vídeo continua aí no ar e você pode mandar o link para alguém que possa assistir, conhecer melhor Lucas Bocão, ouvir melhor sobre seus projetos, sobre aquilo que ele está se propondo a fazer, que você possa também ser um agente que vai contribuir para que essa mensagem possa ir mais longe possível. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Segunda-feira estamos de volta, semana que vem estaremos aqui entrevistando os candidatos de Teixeira de Freitas. Estamos abrindo aqui para bater um papo, conversar e apresentar os teixeirenses para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Com iFood, tá pago. Vem ver. Deixa eu ver essa aqui. Se você é monstrão, como eu faço um pedido bem rápido no iFood? Tá tranquilo, eu mostro como. É só você usar a função favoritos. Aquele coração do lado dos restaurantes, sabe? Assim, você cria uma lista dos seus preferidos e pede em poucos cliques. Abra o app de delivery mais amado do Brasil. Na barra inferior, clique em Busca. E depois digite o nome do restaurante no campo.